E aí galera, beleza, beleza? Aqui é o professor José Maria pelo YouTube, canal Plantão da Matemática. Hoje nós vamos falar de permutação simples. Mas antes de começar, vou deixar aquele recadinho. Não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Pessoal, então, hoje nós vamos falar aí de permutação simples. Primeiro, permutar significa trocar de lugar, trocar de posição, né? Então nós temos aí permutação simples é um tipo de agrupamento ordenado sem repetição em que entram todos os elementos em cada grupo, ou seja, não pode repetir o elemento no mesmo grupo, né? Mas eles vão entrar em todos os grupos, vai estar os mesmos elementos, em grupos diferentes, né? Eles vão estar em posições diferentes, mas não pode repetir no mesmo grupo. Então, nós temos aí como exemplo, quantos números de 3 algarismos diferentes podem ser formados usando-se os algarismos, os elementos 2, 4 e 5. Então, nós temos aí 2, 4 e 5 são os elementos. E nós vamos escrever um número, quantos números a gente consegue escrever com esses elementos sem repetir. Por exemplo, se eu pegar o 245, esse vale, mas eu não posso pegar o 244 porque o 4 repetiu, né? Entendeu? Eu não posso pegar o 225 porque o 2 repetiu. Então é sem essa repetição, né? Agora, por exemplo, 245 e eu posso pegar 425. Aí sim, tá? Aí tudo bem, tá vendo? São os mesmos números, mas estão em posições diferentes. Estão em grupos diferentes, em posições diferentes. Beleza? Se não está na mesma posição, é o mesmo número, né? Então o que nós temos aqui é um exemplo, então, para a gente escrever um número com 3 algarismos usando 3 elementos. Então na primeira posição a gente vai ter como escolha os 3 elementos. Pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 5, tá? Começando o jogo, então tem 3 possibilidades. Se você escolher um número, vai sobrar 2 possibilidades para o segundo algarismo. Olha lá, eu escolhi o 2 no primeiro, então aqui no segundo eu só posso escolher 4 ou 5. E se eu escolher um aqui, eu escolhi o 4, aqui só vou poder escolher o 5, então só tem uma possibilidade no terceiro. Se eu escolher o 5, só vou poder escolher o 4, só sobra uma possibilidade. E aí aqui nós temos a quantidade de números, olha lá, ó. Por exemplo, 2, 4, 5, seguir a seta aqui, ó. Depois 2, 5, 4. São os mesmos números? São os mesmos números, só que eles são em grupos diferentes, de configuração diferente. Se eu escolher o 4, olha lá, mesmo raciocínio, escolhi o 4 lá, aqui eu posso escolher o 2 ou o 5. Se eu escolher um aqui, ó, se eu escolher o 2, aqui só posso escolher o 5, se eu escolher o 5 aqui só posso escolher o 2, aqui só me sobra uma possibilidade. E aí é só esticar, acompanhar a linha, você tem lá 425 ou 452. Isso acontece analogamente com o número 5, né? Se eu escolher lá o 5, eu posso escolher 4 e 2. Aqui se eu escolher o 2 me sobra o 4, se eu escolher o 4 me sobra o 2. E aí eu sigo a mesma linha de raciocínio. Então eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6 números, né? Que dá o quê? Uma contagem aí simples, que a gente podia chamar isso de uma permutação simples, que a gente escreve, aqui seria P3, né? Esse P3 aqui é a mesma coisa que 3 fatorial, tá? Então, permutação simples é um caso particular de arranjo, tá? Então, a gente pode chamar ali Pn de n fatorial. No caso aqui eu tenho P3. Então, eu tenho 3 fatorial. Se eu aplicar aqui na fórmula, do fatorial, eu vou ter aqui, ó, exatamente um arranjo também, né? Eu posso chamar isso aqui de P3, ou como A3A3, arranjo 3A3, 3, 3A3, né?
Então nós vamos pegar aqui e aplicar a fórmula. Qual que seria a fórmula do arranjo? Né? Então se eu pegar aqui NP, eu vou ter N fatorial, N menos P fatorial. Então eu vou aplicar aqui 3 fatorial. Aqui que é N aqui é igual a P. Então fica 3 menos 3. O que dá isso? Vai dar 3 fatorial sobre 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Lembra disso? 1 fatorial e 0 fatorial são casos particulares. Então dá 3 fatorial sobre 1, que vai dar 3 fatorial, que é 6. 3 fatorial a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 6 elementos, então nós temos aí dispostos que a gente viu aqui na prática. Mas na prática eu podia esticar isso também assim, ó, a técnica da casinha, e contar. Eu tenho 3 possibilidades no primeiro, foi o que eu fiz aqui, ó. 2 no segundo e 1 no terceiro. 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá também 30 segundos para você resolver um problema desse, se você tem uma certa prática, né? Você já vem aqui, já faz 3 vezes 2, 6, já põe a resposta e passa para o próximo. Beleza? Então, galera, estamos aí no segundo exemplo, que diz assim, ó: quantos números de 4 algarismos podem ser formados usando-se os elementos? Os elementos ali são os algarismos 1, 3, 5 e 7. São quatro elementos para formar números de 4 algarismos. Então é o P4, que é o arranjo 4A4, né, que é 4 fatorial. E 4 fatorial a gente sabe que é 4 vezes 3, vezes 2 e vezes 1, que vai dar 24. Aí se eu aplicasse isso na forma do arranjo, né? A forma do arranjo é essa aqui, ó, né? N menos P. Só que N e P aqui são iguais, né? Ó. Então a gente vai escrever aqui o quê? O 4 fatorial, aqui no caso, o A4A4, você vai pôr 4 fatorial, 4 menos 4 fatorial embaixo, vai dar 0. Então vai ficar 4 fatorial sobre 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Então 4 fatorial sobre 1 é 4 fatorial. Então o arranjo é o caso particular de arranjo. Permutação simples é quando N é igual a P, né? Então eu tenho 4 elementos, é aquele caso que eu falei, eu tenho um sofá de 4 lugares e eu tenho 4 pessoas para sentar nesse sofá. De quantas maneiras essas 4 pessoas podem sentar no sofá de 4 lugares? De 24 maneiras. Beleza? E aqui no terceiro exemplo nós temos quantos anagramas tem a palavra mito? Anagrama, para uma palavra, significa trocar as letras de lugar, mesmo que essa palavra não tenha sentido. Então, por exemplo, eu tenho mito, é um anagrama. Eu posso ter tome, outro anagrama. Eu posso ter OTMI, é outro anagrama. Então, eu tenho a palavra aqui tem 4 letras, então são 4 fatoriais. Então, eu tenho 24 maneiras diferentes de escrever a palavra mito, mesmo que a palavra escrita não tenha sentido, ou seja, só simplesmente trocar as letras de lugares. Então eu tenho aqui é uma P4, que é 4 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 não, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, igual lá de cima. Quantas letras?
Nós temos aqui então 4 letras, 4 fatorial, beleza? Vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu estico aí os exemplos para vocês e a gente fala de combinação, e aí vamos fazer exercício. Aí as medidas que for surgindo as dúvidas, nos próprios exercícios a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Para quem gostou, dê um like aí no vídeo, compartilhe com os amigos, com os colegas, com os grupos, beleza? E vamos que vamos, e fui!